Fala pessoal, saudações metabólicas, meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um aspecto da nossa saúde metabólica relacionado intimamente com o diabetes tipo 2, que tem uma combinação de características extremamente traiçoeira. É uma condição silenciosa, menosprezada pelos seus médicos. É muito comum as pessoas escutarem que tudo bem, que é só um pouquinho, não liga não se preocupe. Cuidado com essa orientação, mas é um dos maiores sinais de encrenca futura que a gente pode ter e que você deve se preocupar em ir atrás, porque ele ao mesmo tempo é um sinal incrivelmente precoce de que as coisas estão começando a dar errado. Então esse é um marcador que vai te ajudar a pôr a sua saúde nos trilhos desde muito cedo na evolução dessas doenças metabólicas. Hoje a gente vai falar sobre esteatose hepática, o famoso fígado gorduroso. Vamos lá? Muito bem, vamos começar então um vídeo completaço aqui sobre esteatose hepática, popularmente conhecido como fígado gorduroso, gordura no fígado, alguma coisa parecida. E essa condição tem uma importância dupla. Tem a importância de ser uma doença por si só, uma doença no fígado que pode causar repercussões incrivelmente graves, e a gente vai falar sobre isso. Mas ela também pode ser considerada um marcador, um fator de risco para outra categoria de doenças ainda. Então, esteatose está associado com o próprio diabetes, está associado com infarto, com derrame, doença cardiovascular, com risco de câncer. E não só de câncer no fígado, mas outros cânceres também. Inclusive, essas associações são de mão dupla que a gente fala. Os diabéticos têm muita chance de apresentarem esteatose hepática e quem tem esteatose hepática tem muito mais chance de apresentar diabetes, mesmo que hoje não tenha. Diferente de outras doenças desse departamento, a esteatose não costuma dar muitos sintomas, que muitas vezes você pode ter cansaço, indisposição, mas é muito difícil avaliar. Então, na enorme maioria dos casos, o diagnóstico vai acabar sendo feito por um exame de imagem. Conhece os exames de imagem, pelo menos os principais? A maioria deles são muito comuns. O mais comum deles é o ultrassom e, muito frequentemente, ultrassons que são pedidos para ver outras coisas. Você pode fazer um ultrassom no seu ginecologista para ver o útero, para ver o ovário, aquelas coisas todas. Você pode fazer um ultrassom para ver uma pedra no rim, para olhar para a sua vesícula, para ver alguma outra doença, algum outro sintoma. E lá no laudo, onde você menos esperava, vai estar escrito que o fígado parece estar preenchido por gordura. Tem uma doença de estoque, um aspecto de doença crônica, enfim, tem vários jeitos de aparecer lá na descrição do seu fígado, mas geralmente na conclusão lá embaixo ele fala que tem algum grau de esteatose hepática, de acúmulo de gordura no seu fígado. E aí pode ser leve, moderado, grave. A mesma coisa também pode acontecer quando você faz uma tomografia, dificilmente pelo fígado, perceba. Exames feitos por outros motivos, mas vão acabar olhando para o fígado também. E o radiologista coloca lá como uma observação para que você se interesse pelo assunto. Para nossa sorte, um ultrassom, que é o mais simples, é o mais disponível, é o mais barato, acaba sendo excelente para ver esteatose no fígado. E é um exame muito disponível para todos nós em qualquer canto do Brasil. Então, como eu disse, a gente tem alguns jeitos de classificar a esteatose. O primeiro é pela intensidade, pela quantidade de gordura, vamos dizer. Leve, moderado ou grave, a depender do quanto a imagem do fígado fica clara no ultrassom. Quanto mais claro fica o fígado, maior parece ser o conteúdo de gordura dentro de cada célula hepática. Agora, a classificação que mais interessa é o seguinte: no primeiro momento, você pode ter acúmulo de gordura dentro das células do seu fígado e isso fica por aí. Não causa outras repercussões. Claro que é um sinal de problema, mas é um problema relativamente limitado. Essa fase a gente chama de esteatose simplesmente. No segundo momento, e curiosamente não acontece com todo mundo, mas essa presença de gordura em quantidade além do normal vai começar a levar a uma inflamação no fígado. Sabe como é que a gente chama inflamação no fígado? Hepatite. Exatamente, uma hepatite crônica, não daquelas que você às vezes já escutou falar ou que você teve na sua infância, que fica com o olho amarelo, que tinha que comer doce, lembra aquela história toda? Não é essa, é uma hepatite, é uma inflamação pequena, não causa grandes repercussões, mas ela é contínua, arrastada ao longo de anos. Esse é o segundo estágio, então a gente já chama de esteatohepatite, ou seja,
uma hepatite causada pelo acúmulo de gordura no fígado. Depois de muitos anos assim, uma parcela das pessoas acaba evoluindo para o terceiro nível. Embora hoje cada vez mais a gente enxergue a inflamação como uma parte sempre da doença, no fundo ela é um mecanismo de defesa contra doenças, né? E a parte final dessa cascata inflamatória é tentar enterrar o inimigo em cicatriz, em fibrose. Isso também pode acontecer na etapa posterior à hepatite por gordura. Vai chegar um ponto onde você já inflamou tanto o seu fígado e ele já depositou tanta cicatriz, tanta fibrose nele, que isso começa a aparecer em alguns exames. Tem algumas variantes do ultrassom que conseguem ver isso. Tem a própria ressonância que consegue sugerir também focos de fibrose. Quando acontece no fígado, leva um nome especial, que você já escutou falar, talvez você não tivesse ligado os pontos, mas que é a cirrose hepática. A depender do quanto que o seu fígado já está depositando fibrose para lá e para cá, você pode ver aqueles pacientes que passaram para a quarta etapa, que já é ter uma cirrose hepática pelo acúmulo de gordura. E, incrivelmente, ainda não para por aí. Exatamente nesses pacientes com cirrose, o risco de câncer de fígado é muitas vezes aumentado. Incrível, né? Incrível como são doenças super importantes, incrivelmente comuns hoje em dia. Provavelmente a maioria de vocês nunca escutou falar nada disso, e muito menos a solução está nítida para nós. É super importante saber se você tem esteatose e, caso positivo, caso você tenha, em qual dos 5 níveis você se encontra. Esteatose purinha inicial, esteatose já com sinais de hepatite crônica. Será que a sua hepatite crônica já começou a dar sinais de cicatrização do fígado, de depósito de fibrose? Quando essa fibrose fica importante o suficiente, ela muda de nome, vira cirrose, e aí essa fase, as funções do fígado começam a ficar comprometidas, quer dizer, já é bem mais avançado. E, finalmente, você ainda tem um risco aumentado de vir a ter câncer nas células do fígado. Não é brinquedo, não. Quando você vai olhar no livro quais são as causas para todo esse processo, não é difícil perceber que existem 2 categorias principais. Existem uma lista extensa, gigante, de doenças que são relativamente raras. Existem algumas doenças genéticas, existem reações a medicamentos, existem as hepatites crônicas por vírus, o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C e alguns outros. Mas esses casos de tanto esteatose, hepatite crônica e cirrose são relativamente raros. A enorme maioria dos casos vai acabar caindo em 2 principais causas. Provavelmente a primeira delas, pelo menos, você já sabe exatamente qual é. De tanto que ela sempre foi falada, que é o álcool. Então você tem a esteatose alcoólica. Vai me dizer que você nunca escutou que álcool, seja ele qual for, tá? Não importa se você está falando de álcool fraquinho, tipo cerveja, se está falando do álcool que hoje em dia muita gente chama de álcool do bem, tipo vinho, ou você está falando de destilados que são mais concentrados e mais fortes, não importa, qualquer tipo pode levar a problema. O que importa é a quantidade total de álcool que você consome em um período. Eu não gosto de falar por dia, porque muita gente fala assim, mas eu não tomo todo dia. Não interessa, tá? Se você acumula vários dias sem tomar, mas quando você decide que vai tomar álcool, você faz um grande abuso de uma grande quantidade de uma vez só, você está exposto ao mesmo risco, tá? O que você provavelmente não sabia é que o álcool não é mais a principal causa de cirrose no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. As cirroses hoje são principalmente metabólicas. Percebe porque o nosso assunto é diabetes, mas a gente acaba falando do fígado? Porque no fundo eles têm as mesmas causas iniciais. E a esteatose hepática é um problemaço hoje em dia. E eu acho bom que você aprenda como é que faz para pelo menos começar a entender essa história. Porque vai demorar um pouquinho até que chamem a sua atenção quanto a isso. Quando chamar a sua atenção que isso é um problema, provavelmente já está lá na frente, já avançou, você perdeu muito tempo. Consegui te chamar a atenção? Consegui te convencer que o assunto é importante? Pessoal, eu não quero que o vídeo fique muito longo, então eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo algumas coisinhas. Primeiro, você entendeu? Alguma parte ficou confusa? Quer que eu explique um pouco mais? E claro que no próprio comentário você já pode marcar alguém que precisa aprender esse negócio aqui. Pode apertar a setinha, a curvinha para encaminhar também. E sempre que você faz todas essas coisas, o YouTube percebe que tem valor aqui, que é importante e distribui esse vídeo para mais gente. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!